Vocês vão ver agora alguns dos trechos com os tópicos mais quentes que eu discuti nos últimos tempos. E lembrando a todos vocês, se ficou qualquer dúvida, precisa de qualquer consultoria ou quer uma assessoria para comprar o seu primeiro carro premium, não deixe de me procurar lá no Carchase. Boa noite, Corne. Tive uma A200 e subi 15 mil quilômetros em 6 meses de uso e acabei indo para um Civic pelo fato da manutenção. Tem algum carro premium até 140 mil reais para essa rotina? Não consigo ter dois carros. Cara, olha, é uma pergunta hiper válida. A gente atende esse caso bastante no Carchase, de pessoas que têm um único carro, acabam rodando bastante e tal. E cara, eu vou ser sincero, eu não vou dizer para você que um BMW, um Mercedes ou um Audi, eles vão envelhecer mal, rodando 15, 30 mil quilômetros no ano. O carro é projetado para isso, eu te asseguro que no primeiro mundo, né, esses carros rodam isso, às vezes rodam até mais do que isso. Né? Eles são projetados para isso, não é que eles são bibelôs de cristal que vão quebrar. Né? Obviamente, o problema, cara, é que aqui no Brasil você lida com uma série de outras variantes. Né? Você tem que lidar com qualidade de combustível, com manutenção preventiva e disponibilidade de peça, e às vezes não é nem isso, às vezes até isso tem, né? É mais a técnica, o mecânico que vai botar a mão no teu carro e tal. E, cara, sendo bem sincero, eu sempre falo pro meu cliente, cara, puta, tu quer mesmo, precisa botar essa quilometragem, andar nesse ritmo, não é imbatível andar de Corolla e de Civic. Os carros são bons, são modernos, mas, cara, 30 mil quilômetros por ano, tipo, por exemplo, você pegar o caso de um BMW Série 3, o F30, cara, porra, velho, o carro é fabricação local, ele é flex, né? Um carro bom, bem conservado, assim, obviamente ele vai ter um custo marginal de manutenção um pouco maior do que o de um Honda Civic, certo? Mas assim, vai muito do seu uso. Por exemplo, pô, o cara que é um paulista, né? Pô, o cara que mora aqui em São Paulo, usa o carro muito para ir pro interior, o cara vai para Ribeirão e volta direto, uma vez por semana, tal. Esse cara não tá na lama. O problema é tipo realmente, puta, o cara que mora no Mato Grosso, o cara que mora em Goiás, o cara que viaja a outras regiões do Brasil. Então assim, meu ponto é o seguinte, né? Você tem que ter esse primeiro contexto. Onde você vive, para onde você vai com o carro, quais são as regiões, quais são os trajetos, né? Você tem acesso a um combustível de qualidade? Por exemplo, linha Audi, linha Mercedes, linha Volkswagen, você tem que usar um combustível, eu recomendo a longo prazo, especialmente nesse caso assim, que é um uso bem intenso do carro, você tem que usar um combustível de qualidade, cara. Entendeu? Querendo ou não, 15 mil quilômetros em 6 meses vira 30 mil quilômetros em um ano. Em 2 anos, cara, de repente você está andando 60 mil quilômetros. Eu sempre falo, por exemplo, quando a gente pega o BMW Série 3 atual, o motor, o antigo, vai, o motor N20, Flex, né? Cara, não tem muito pra onde você fugir, velho. A gente sabe que a partir dos 60, 70 mil quilômetros, alguns componentes já estão naquele momento meio crítico, entendeu? Então você pode encarar uma questão com bomba de alta, que é uma peça cara, né? Que assim, pô, bomba de alta, cheguei desavisado, fui numa concessionária, vão te cobrar uns 8 pau sua peça, entendeu? Pô, peguei um combustível mijolina no meio do caminho, tipo, você sabe que você pode ter um problema de bicos também, entendeu? Puta, amortecedor, disco de freio, talvez o disco de freio vai estar abrindo o bico, mas não é uma coisa cara, numa 320, entendeu? Mas que é muito, tipo assim, pelo menos o 320, pô, ele é um sistema Active Flex, entendeu? Então, teoricamente, vai envelhecer melhor com o teor de álcool do nosso combustível, mesmo que seja gasolina comum, do que, por exemplo, um carro como Audi, Mercedes, até mesmo Volkswagen linha Premium, que, puta, cara, tá bom, é homologado para andar com gasolina comum, mas, cara, não tem almoço grátis, entendeu? Vai envelhecer pior, não tem como fazer, entendeu? Então, assim, se eu tivesse que olhar pelo teu lado, cara, eu acho que eu estaria namorando a ideia de, pô, ficar de Civic, de Corolla, ou no máximo, me aventuraria para uma BMW Série 3. E aí você tem que lembrar de um outro contexto, né? Puta, será que um carro também, muitas vezes, muito... Você tem que trocar o carro com mais frequência. Ah, aquele velho idealismo, né? Eu mesmo já defendi muito isso, que o carro bem... Quando a pessoa me pergunta, né, tipo assim, Corne, quilometragem é sinônimo de qualidade? Claro que não é sinônimo de qualidade. Né? Tem muito carro rodado aí que é quilometragem de estrada que é hiper bem mantido. Só que a gente sempre tem que olhar pelas regras e pelas exceções à regra, né? Aí o cliente me pergunta, poxa, mas eu estava vendo um carro com 80 mil quilômetros, tal, não sei o que você acha desse carro? Eu falo assim, cara, não tem nenhuma outra opção um pouquinho menos rodada? Aí ele fala, pô, mas você tem medo de quilometragem? Eu falo, cara, não, porque pelo jogo da regra é o seguinte, o carro quanto mais rodado, mais usado ele é, provavelmente pior ele é. O carro ser bom com alta quilometragem é uma exceção à regra.
né? E a gente sabe no Brasil também que tem o fenômeno do túnel do tempo, que tem de carro com quilometragem tombada aí, é mais normal do que vocês imaginam, tá? Não é um bicho de sete cabeças fazer essas mandraquices aí nos carros, tal. Só que você tem um problema comercial, velho, entendeu? Tipo, porra, você tem uma 320, por exemplo, uma G20, 0 km, né? Uma Sport GP, tesão, tirou zero o carro, rodou 2 anos, meteu 60 mil quilômetros no carro, vende, vende. Mas você está preparado para tomar uma porrada de depreciação? Porque isso é um conceito que é até muito natural no mundo, cara, entendeu? Tipo, tudo bem, eu usei mais o carro vai depreciar e vai valer menos, entendeu? Então, tipo, puxa, quanto que é o valor de mercado de um carro X com 2 anos, com 60 mil quilômetros? Quanto que é o valor desse mesmo carro com 10 mil quilômetros? Então, puta, o carro com 10, 15 mil quilômetros custa, vamos dizer, 280 mil reais. O problema no Brasil é que o cara quer botar 60 mil quilômetros em 2 anos e ele acha que ele tem que vender o carro pelos mesmos 280 do outro carro menos usado. Não vai acontecer, entendeu? Agora, não, beleza, puta, meu, vale 30, 40 mil reais a menos? Tá na conta, você usou. Vocês sabiam que existe Ferrari 458 aqui no Brasil com quase 100 mil quilômetros rodados? Tem 911 Turbo com 140 mil quilômetros. Tem uma série de exemplos por aí de pessoas que rodam. E tem outra série de pessoas que também, cara, todo final de semana o cara roda 350, 400 quilômetros, tem um carro há 6, 7, 8 anos. Você vai ver, a gente sabe quantos quilômetros tem um carro desse na vida real. Mas você olha o painel, tá lá, o bonitinho, tá sempre aquelas brincadeiras, o carro tem Porsche Turbo, nunca passa de 26 mil quilômetros, entendeu? Por quê? Porque tem muito cara que tomba, e é um negócio que é difícil de provar na prática, tá? E a gente sabe, né, por exemplo, isso que é uma questão criminal, né? No final, o direito brasileiro trabalha com, quando a gente fala em esfera criminal, em dúbio pro réu. Não existe, tipo, você ter uma suspeita e condenar alguém. Você tem que ter certeza, entendeu? Aí você não sabe, você vai provar que a pessoa fez, você não sabe se a pessoa já comprou o carro assim. Cara, vira um imbróglio gigantesco, por isso que o Brasil é um terreno tão fértil para essas coisas, tá? Acabei abordando pra caramba o tópico, hein, Lucas? Espero que tenha sido claro tudo o que eu tinha para falar. Meta TSI 2011. Com estágio 2 é loucura. Melhor ver original, manutenções todas em dia e crônicos resolvidos. E tá pedindo 63 mil reais e 174 mil quilômetros. Pedrão, vamos lá, bicho. Eu não quero ser preconceituoso, mas vamos usar o bom senso. Não vamos nem falar de senso comum, certo? Um carro que tem 10 anos, primeiro ano do TSI, certo? Ainda 200 cavalos, certo? Carro com estágio 2, ou seja, tem downpipe, filtro e mapa, né? Manutenção em dia, todos os crônicos resolvidos, por 63 mil reais. Você não acha que é mais sensato você juntar um pouquinho mais de dinheiro e procurar um carro um pouquinho mais novo, um pouquinho menos rodado e possivelmente original? Cara, assim, 175 mil quilômetros para um carro desse, assim, puta, beleza. Não sei nem por onde começar a te falar, cara. Não tenho preconceito com KM. O carro pode ser estradeira, pode ser. Mas, cara, é too much, cara. Não tem pra onde você fugir com isso, velho. Entendeu? Se o carro fosse original, eu estaria com o pé atrás. Porque ia querer ter certeza que o carro rodou em estrada, que tem um histórico bacana e tal. O problema é que o carro tem estágio 2. E é o que eu falo, cara, 174 mil quilômetros rodados, pelo menos original, né? KM tombada, né? É um nível de uso com o estágio 2 que assim, puta, se esse motor foi projetado para rodar tranquilamente, assumindo o roteiro de manutenções básicas da Volkswagen 250 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, precisa de requerer alguma manutenção mais pesada, né? Puta, cara, eu diria que quando ele está com o estágio 2, que aí provavelmente ele já está andando com 270, 280 cavalos, é aquela história, puta, já tá mais estresse em cima do conjunto todo, né? Aí você tem que se perguntar, puta, beleza, como é que estão as embreagens do câmbio, né? Que, assim, tem uma troca de fluidos que se faz nesses câmbios com alguns anos, né? Média 3 a 4 anos ou 30 mil quilômetros você troca os fluidos do câmbio. Teria que comprovar bonitinho se todas foram feitas, né? E mesmo assim ainda tem o desgaste de embreagem nessa plataforma que eu sei, que possivelmente já começa a abrir o bico por essa quilometragem, tá? Com o carro original. Puta, 174 mil quilômetros, como é que tá, meu? Tem que ver, não tem como fugir no mínimo um teste de compressão, ver se o motor tá saudável mesmo. Porque assim, puta, tá ótimo hoje, você começa a usar o carro, começa a curtir o carro, vai dar cabum. Assim, velho, assim, se fosse original, com 174 mil quilômetros, eu já estaria com o pé atrás. Mas não, é estágio 2 em cima, irmão, sendo honesto, eu fugiria. Ponto.